Fala aí pessoal, Rodrigo Borba chegando mais uma vez e eu quero saber, você entendeu o que está acontecendo nessa treta da Uber com o aplicativo Stop Club? Se não entendeu, fica comigo que eu vou explicar para você direitinho o que está acontecendo. Bom, a Stop Club é um aplicativo que é muito utilizado por motoristas para algumas outras funções que a Uber não oferece, entre elas gravação de vídeo das viagens, ok? É um aplicativo bastante difundido entre os motoristas, principalmente pela questão da gravação de vídeo das viagens. Muitas das imagens que vocês veem de assalto aí nas redes sociais, na internet como um todo, elas são originárias desse aplicativo, de gravações feitas nesse aplicativo. Então vamos lá. Quando o motorista recebe uma solicitação de viagem, ele recebe, você já deve ter visto, ele recebe um cartão na tela do seu celular. Nesse cartão tem o seguinte, eu vou colocar uma imagem para que vocês vejam como é. Vocês podem observar que nele tem o valor que o motorista vai receber pela viagem, tem a nota do passageiro, a distância que ele está do endereço de embarque do passageiro com o nome da rua e o destino do passageiro com a distância até o destino. O que essa macro fornecida pelo Stop Club fazia? Primeiramente vamos explicar o que é uma macro. Você que já utiliza Excel sabe que macro é uma rotina que você cria para ser executada automaticamente. E é exatamente isso que faz o aplicativo da Stop Club, a macro criada pelo aplicativo da Stop Club. Ela faz a leitura desse cartão de visitas da Uber e fornece informações mais detalhadas a respeito da viagem, melhorando assim a visibilidade do motorista para que ele saiba se a viagem vale ou não a pena. De posse das informações apresentadas no cartão de viagem, essa macro calcula o valor que o motorista vai receber por hora, o valor que ele vai receber por quilômetro rodado, somando as distâncias, e também deixa mais claro a nota do passageiro. Mas qual é o desconforto que a Uber sentiu em relação a essa macro? Por quê? O motorista ele poderia configurar o valor mínimo por quilômetro que ele aceitaria de viagem. Ou seja, se ele calcula, se ele configurar no aplicativo que ele quer viagem somente com um ganho de R$ 1,80 mínimo, todas e quaisquer viagens que ele receber onde o ganho por quilômetro seja inferior a R$ 1,80, elas são automaticamente rejeitadas. Não é que a viagem é cancelada, pois ela não é nem aceita. Então, essa história de que o cara está cancelando muito, não é verdade. A viagem ela não é sequer aceita. Ou seja, caiu a viagem lá, a macro calculou os valores e chegou à conclusão de que o ganho por quilômetro é inferior a 1,80, automaticamente essa viagem é cancelada. Tá ok? Então é muito importante também que o passageiro tenha em mente o seguinte: uma coisa é o valor que o passageiro paga a Uber pelo serviço, outra coisa é o repasse que a Uber faz para o passageiro. Muitas vezes nós já recebemos muitos relatos, circulam nas redes sociais e internet, a Uber chega a ficar com metade do valor da viagem. Então aquela história lá de trás, de quando a Uber chegou no Brasil, de que a taxa era de 25%, hoje em dia ela não é bem assim. Ela chega a 40% e muitas vezes até 50%. Então ela dá uma boa garfada nos motoristas. Qual o argumento da Uber? Que oferecendo viagens mais baratas aos passageiros, o motorista consegue ganhar na quantidade. Entretanto, para ganhar na quantidade, o motorista tem que trabalhar mais horas, tem que ficar as famosas 12 horas trabalhando. E dessa forma, o motorista chega no final do dia cansadíssimo. Ficar 12 horas no trânsito não é para qualquer um. É um trabalho bastante desgastante. Então, talvez seja essa uma das justificativas pela queda na qualidade do serviço apresentado pelo motorista que muitos passageiros estão reclamando, não é mesmo? O motorista fica cansado, estressado, ainda mais com calor, essa coisa toda. Então são muitos os fatores que contribuem para isso. Mas na minha opinião, o assunto que realmente deveria estar sendo tratado é o valor do repasse da Uber para os motoristas. A margem da Uber está muito grande. Então se ela diminuir o valor da margem dela, lógico que ela precisa ter o seu lucro, mas se ela diminuir
o valor ou aumentar de alguma forma o repasse para os motoristas de maneira que o ganho por quilômetro rodado deles aumente, tenho certeza de que muitos dos problemas estarão resolvidos, pois motoristas que ganham bem oferecem um trabalho melhor e por aí vai. É uma reação em cadeia. E dessa forma, por esse aplicativo estar apresentando informações detalhadas para os motoristas e não só pela rejeição automática das viagens, né, pois ela apenas evita que o motorista faça a rejeição manual, a Uber entrou com uma ação na justiça alegando que ela estaria sendo atrapalhada e os consumidores estariam sendo lesados pelo uso desse aplicativo, quando na verdade não muda nada, apenas torna mais prática a função do motorista de não precisar colocar o dedo na tela para rejeitar a viagem. E ela não está burlando absolutamente nada, pois ela pega as informações, a Macro pega as informações que já são fornecidas pela Uber e exibe de uma maneira mais clara para o motorista. O que tem de errado nisso? Absolutamente nada, não existe razão para a Uber ficar ofendida e ter entrado com esse processo contra a Stop Club. No primeiro momento ela conseguiu uma liminar na justiça. Agora a liminar foi cassada e a Stop Club vai poder voltar a fornecer a Macro para os motoristas. Mas no fundo a Uber não obteve sucesso mesmo quando ela tinha a liminar. Por quê? Porque essa Macro ela não funciona online, ou seja, quem instalou no celular já está instalado, não tem mais o que fazer. A Macro vai funcionar, independente da Stop Club estar fornecendo ou não. A única coisa que ela conseguiu foi que a Stop Club não disponibilizasse para outros motoristas a Macro, mas quem já tinha instalado continuou usando. Então vamos aguardar, pois existe uma proposta de regulamentação correndo no Congresso, né? Estão havendo reuniões para essa regulamentação, que ao meu ver tem que acontecer para que haja uma regra nacional para o serviço de aplicativo, né? Pois as empresas de aplicativo chegaram aqui, se lançaram no mercado e não, até então, por incrível que pareça, não há nenhum tipo de regulamentação, elas trabalham do jeito que elas querem. Existem cidades onde não existe a regulamentação de mototaxista, mas existe Uber Moto. Então tem que haver uma regulamentação para que não hajam discrepâncias, como cidades onde a idade máxima do carro é de 8 anos, em outras é de 10 anos. Existem cidades onde a idade máxima do carro é de 15 anos. Então tem que haver um padrão, não é mesmo? Isso vai favorecer todo mundo. Um padrão nacional para o serviço de aplicativo. Vamos aguardar, esperamos que chegue num denominador comum que seja bom para os motoristas, e sendo bom para os motoristas, com certeza vai ser bom para os passageiros também. Tá ok, galera? Tem um outro fato que aconteceu também, uma notícia que foi veiculada amplamente nas redes sociais, que foi o fato de um motorista ter rejeitado em um único dia mais de 1.100 viagens. Galera, na boa, vocês acham que um motorista de aplicativo recebe 1.100 viagens em um único dia? Se ele trabalhasse 12 horas sem parar, ininterruptamente, e ao melhor, se ele não trabalhasse 12 horas, se ele deixasse o seu aplicativo ligado por 12 horas apenas rejeitando viagens, ele teria que rejeitar uma viagem e meia por minuto. Ok, teoricamente isso é possível, mas qual cidade no Brasil tem um movimento tão grande a ponto de um único motorista receber 1.100 solicitação de viagens? Se você conversar com um motorista de aplicativo, ele vai lhe dizer que ele faz, no máximo, trabalhando muito, de 30 a 40 viagens no dia. Como que ele vai receber 1.100 solicitação de viagens? Que movimento é esse? Essa história está muito mal contada, pois se o motorista fizer 10 viagens de 10 minutos, esse número de uma viagem e meia vai se multiplicar, vai aumentar muito, tornando inviável essa história. É impossível que ninguém tenha parado para fazer cálculos a respeito disso. Mas a Uber optou por colocar os consumidores, os seus clientes, contra os motoristas, alegando que os motoristas, que se eles estão com alguma dificuldade para conseguir um carro de aplicativo, quando na verdade a culpa é da Uber, que não melhora o repasse para os motoristas, fazendo com que os motoristas rejeitem o número maior de chamadas. Ou vocês acham que os motoristas não gostariam de chegar, aceitar uma chamada atrás da outra para poder ir embora logo, para poder resolver logo? A Uber vem com esse argumento de que o motorista vai ganhar na quantidade, quando na verdade o motorista quer trabalhar menos, ficar menos tempo no trânsito, que é muito perigoso trabalhar cansado.
Vamos aguardar, vamos ver o que vai sair do Congresso. Tomara que seja algo bom e vantajoso para todo mundo, pois dessa forma todos ficarão satisfeitos, os motoristas trabalhando menos por serem melhores remunerados e os passageiros mais satisfeitos por terem as suas solicitações aceitas com mais facilidade. Beleza, galera? Tamo junto, até o próximo vídeo. Fui!